Irmãos, a avançar, caminhando na direção do que o Senhor coloca diante de nós. E eu confesso que quando o Jackson me mandou a proposta, eu fiquei assim, mas gente, que tema difícil é esse? Que coisa complexa! Como assim avançar? Isso envolve tanta coisa, como que a gente vai falar disso? Porque imediatamente eu pensei em vários exemplos na Bíblia, como é lindo avançar. E é lindo pensar eventos em que o povo de Deus marcha rumo à vitória. Imagina a gloriosa caminhada do povo hebreu em meio às colunas de água, olhar para um lado e ver o peixe nadando assim. O peixe não entende nada, nem você entende nada, porque você está passando ali a pés enxutos. Andando em pleno mar vermelho, deve ter sido épico viver isso. Avançar, avança, povo, e você ia atrás lá só olhando. Cara, olha só o que Deus está propiciando. Mas imagina, meu irmão, o desespero de estar completamente cercado. De ambos os lados, olha para a esquerda, olha para a direita, e são cadeias montanhosas. À frente, o Mar Vermelho fechado. Afinal de contas, não tem como passar sem embarcação. E atrás, como diz a música antiga, lá vem Faraó, né? Com todo o seu exército. Como crer e confiar o suficiente para avançar na direção do mar? Não tem nada para atravessar. Mesma história, dois momentos em que avançar foi preciso, com duas realidades completamente distintas. Ou ainda outras histórias de guerra, e eu amo uma história de guerra e a Bíblia é recheada delas. Ainda no domingo passado, falamos sobre a famosíssima luta do pequenino Davi contra o gigante Golias. E deve ter sido incrível avançar para dentro dos filisteus, assim que Davi acertou a pedrada. Imagina, irmão, você está olhando para aquilo ali, vendo um molequinho enfrentando o gigante, quando tu acertou a pedrada, cara, é só correr para o abraço, é tetra. Os mais novos não pegaram, né, a emoção que foi ser tetracampeão do mundo, depois de tantos anos. Pelo Deus de Israel. Mas essa mesma história nos apresenta um momento em que nem o rei Saul ou qualquer outro guerreiro teve coragem de dar um passo avançando na direção do gigante. Imagina o coração de Davi, irmão, o coração daquele Davizinho lá, na hora em que avançar significava começar a andar na direção do vale, onde lá dentro do vale está um gigante Golias. E tudo que ele tinha na mão era uma funda para enfrentar um super armado e experiente guerreiro. Assim, meu irmão, minha irmã, como avançar em 2024 pode estar sendo um desafio encantador, onde as portas têm se aberto e os caminhos se formado de maneiras extraordinárias diante de você. E aí sim, eu sei, eu creio, que você tem motivos óbvios de glorificar demais a Deus pelo extraordinário. Louve a Deus por essas portas. Porém, avançar quando tudo que vemos à frente é o vale da sombra da morte. Avançar quando tudo que vem na nossa mão são 5 pães e 2 peixinhos, que não alimentam uma família, o que dirá uma multidão inteira. Quando enfrentamos algo nitidamente que não temos força para aguentar, não temos como avançar. Como avançar em condições assim? Parece uma proposta completamente utópica, quase que ficcional, como se fosse uma fantasia impossível de se tornar realidade. Nessa série de mensagens, seremos de novo lembrados de que, como povo de Deus, somos tanto pessoas vivendo os melhores momentos da nossa vida, quanto também somos pessoas vivendo os momentos mais difíceis e dolorosos. E no meio de todo esse grande mix de sentimentos individuais, ainda somos convidados a avançar enquanto um único povo, não só por nós mesmos. E isso significa avançar com pessoas ingratas, murmurantes, pessoas que reclamam de tudo, pessoas que encontram até o famoso pelo no ovo.
Basta o olho bater em qualquer coisa e a pessoa já acha algo ruim ali. Lembrando que também é igualmente difícil, meu irmão, minha irmã, se você for sincero, é igualmente difícil andar do lado daquelas pessoas ultra positivas. Pô, imagina, tua vida cheia de dificuldade, você, lutando ali para ficar de pé, e a pessoa, não, mas tem um lado bom, não, mas está tudo bem, não, mas vai dar tudo certo. Como se não houvesse pecado, como se não houvesse maldade no mundo. Quase como aquele momento, de novo referência antiga, desculpa aí, aquele filme, Encantada, sabe? Onde a mulher faz os vestidos dela pegando e cortando cortinas dos lugares por onde ela passa. Ou ainda, aquele momento mais sensacional, e aí você que tem que arrumar a sua casa e higienizar espaços, aquele momento que ela canta para chamar os animais para ajudar, e os animais que vêm ajudar a limpar a casa são ratos, baratas e pombos. Deixa suja mesmo, estava melhor antes. Seja como for, seja ao lado de quem for, precisamos avançar. Pela manhã fomos amplamente desafiados a isso, avançando como um só povo, avançar caminhando na direção do que o Senhor coloca diante de nós. Nosso tema dessa noite em particular nos leva a um avanço também muito importante, porém muito complexo da vida cristã. Pois dos muitos avanços que vão ser necessários ao longo dessa série de mensagens, esse é um dos que tem menos glamour e que certamente as pessoas não gostam muito de falar dele. Hoje conversaremos sobre o tema avançando no serviço ao Senhor. E para isso eu já preciso te convidar a começar trabalhando. Ou seja, vamos avançar servindo. Abra a sua Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. E eu te convido a manter a sua Bíblia aberta durante toda a exposição. 1 Pedro 4, 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, uma vez que Cristo sofreu no corpo, armem-se vocês também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu no corpo guardou-se do pecado, para que no tempo que resta a vocês não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Porque no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada os pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em devassidão, nos maus desejos, nas bebedeiras, nas orgias, nas farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se juntem a eles na mesma libertinagem excessiva. Por isso, os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Por essa razão, o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles, mesmo sendo julgados em relação ao corpo, segundo critérios humanos, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam prudentes e estejam alertas por meio das suas orações. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa uma multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Como uma das cartas que nunca tiveram sua autoridade questionada pela igreja primitiva, essa primeira carta escrita por Pedro apresenta uma linguagem simples e uma profunda clareza no detalhe de cada relato que ele apresenta, referentes a um conhecimento íntimo do Senhor, de forma que conseguimos relacionar momentos do discipulado de Pedro ao lado de Jesus a cada trecho dessa carta. Seja nos relatos que a gente vai encontrar lá nos evangelhos, seja com discursos que apresentam Pedro se comportando lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Quanto à divisão em tópicos para estudar esse texto, esse nosso texto de hoje está dentro da seção da carta chamada, olha só que maravilhosa seção, o sofrimento do cristão.
onde ele escreve, nos confrontando quanto que verdadeiramente significa viver o Evangelho em prática, seja em tempos bons, seja em tempos ruins. E ainda dentro do bloco dos sofrimentos, estamos no bloco que é chamado por muitos estudiosos do bloco A prova de fogo. Então, não só é o bloco do sofrimento, como dentro do bloco do sofrimento é ainda o bloco da prova de fogo, onde a prova de fogo da fé seria a nossa condição, a nossa capacidade de servir. A habilidade, sim, de enquanto povo de Deus, colocarmos a nossa mão na massa, sair do discursinho de internet e viver o que o Senhor propõe. Onde facilmente, a gente podia dizer que servir não é para amadores. E de fato não é. Pois corremos o risco de, nesse ato de servir, acabar cobrando demais as pessoas que são servidas. Mesmo pelo pouquinho que a gente faz. Poxa, eu sempre fiz isso e a pessoa não me reconhece. Ou ainda, abandonar o serviço já pela falta de reconhecimento. Simplesmente dizendo, também não vou fazer mais nada. Ninguém vem me dizer que eu sou o melhor carregador da caixa ali, dos bagulhos de vídeo, então também não vou carregar mais, não adianta. Não conte comigo. Mas servir certamente é para amadores, pois você pode servir exatamente com o que você tem, exatamente como você é, sem fazer nenhum curso especial para carregar uma caixa. E a Bíblia é cheia de milagres assim. Então sirva, meu irmão, do jeito que você é, exatamente com o que você tem, sem se comparar em competição com ninguém. Então a prova de fogo consistiria em viver uma vida diferente da nossa vida antes de Cristo e em constante serviço aos nossos irmãos. Quanto ao contexto da carta, teríamos como referência de origem, ou onde Pedro escreveu essa carta, de onde ela saiu, a cidade de Roma do primeiro século. Olha que legal, sobre os primórdios da perseguição ao cristianismo, quando a coisa está começando a ficar esquisita. Perseguição que se expande sutilmente por todo o Império Romano. Não oficial ainda, mas já acontecendo. Como destino, essa carta é direcionada aos irmãos da igreja no norte da Ásia Menor, referência que a Bíblia apresenta no Novo Testamento algumas vezes. Região que vai da nossa atual Turquia até a Armênia. É uma região muito interessante da gente avaliar, porque ela faz parte de grande história aí do povo de Deus. Ou seja, para os amantes da geografia, a região alvo inicial dessa carta seria toda uma série de igrejas que está ao sul do Mar Negro, e aí você pode jogar no Google e ver esse mapa maravilhoso, e ao norte de um lugar que eu sei que você já ouviu falar, pelo menos chamado Iraque. Então era tudo que estava do Iraque para cima e tudo que estava do Mar Negro para baixo. Logo, essa carta seria para um grupo de cristãos vivendo o cristianismo no centro do mundo. O mundo comercial passava por ali. Época enfrentando, e aí, como centro do mundo, se está se espalhando perseguição, nos lugares centrais, essa perseguição tende a ser cada vez maior. Caracterizando o sofrimento como tema, então, central de toda essa primeira carta de Pedro. Evidenciando que viver para Cristo significa viver... olha só que coisa maravilhosa de se receber uma carta. Está ruim, está doendo, mas viver para Cristo significa ainda mais sofrimentos e mais desafios do que vocês estão vivendo. E verdade seja dita, se a gente for pensar essa carta como sendo escrita para nós aqui, São Gonçalo, 2024, a gente entende perfeitamente, a gente não sofre perseguição enquanto os nossos irmãos lá, mas a gente consegue entender porque também está muito difícil para nós. Está difícil para todo mundo. Até a Ivete Sangalo, que há poucos dias estava aí cheia de coragem, macetando o Apocalipse. Agora, não sei se você viu, ela está morrendo de medo de falar do assunto, porque deu problema lá no carro que ela estava, E aí ela está achando que Deus está castigando pelo que ela falou. Está morrendo de medo dos últimos tempos. Medo que realmente deve ocupar o coração de todos aqueles que não são povo de Deus.
Então, Dona Ivete, só tem uma chance de aliviar esse medo aí. Mas jamais deveria ocupar o coração do povo de Deus. Mas que, infelizmente, irmãos, deixa alguns dos nossos irmãos e irmãs desesperados. Tem gente que não pode ver um anúncio de fim dos tempos, que já fica, ai meu Deus, ai, o que eu vou fazer, como é que eu vou viver? Jesus está voltando, e agora? E agora você vai viver o que você devia estar vivendo. Olha que coisa legal. Tanto medo que faz com que muitos crentes morram de pavor de ler o belíssimo livro do Apocalipse, gente. O movimento deveria ser o contrário. O Apocalipse é o livro da esperança. Tem lá no Facebook da igreja uma série que a gente gravou lá com o nosso pastor, explicando capítulo por capítulo. Vale a pena dedicar ali um tempo a isso. Porém, não se esqueça do nosso tema central. E o nosso tema central é avançar, avançar e avançar, mesmo sabendo que o Apocalipse está à frente. Então, como avançar, irmãos, em meio a perseguições? Como avançar em meio a desafios e sofrimentos? Como avançar para o que Cristo tem para nós, quando não temos nenhum motivo aparente para ter esperança? Ou seja, não é à toa que esse texto realmente nos desafia nessa noite a avançar. Então, nessa sessão que se inicia nos versículos 1 e 2, Pedro associa a doutrina como parte prática da vida, de maneira que o desafio dos leitores, o desafio dos ouvintes, tanto lá naquele momento como em qualquer outro, consistiria em todos nós sermos capacitados com a determinação de Cristo para cumprir a vontade de Deus. Isso é, custe o que custar, não tem desculpa. O que está na mente do autor aqui não é a aflição em geral, mas a resistência ao ódio que o mundo tem por Cristo. Deixando claro para os irmãos que o fato deles antes terem gostado de coisas e agora não gostarem mais, incomoda as pessoas. Assim, o domínio do pecado seria quebrado na experiência prática, porque o santo que corajosamente firmou o pé na tribulação foi castigado por isso e é lançado a um patamar de vida em que é mais fácil vencer o pecado. E porque é mais fácil vencer o pecado, é mais difícil cair em pecado. Por quê? Porque começamos a entender que não lutamos pelas nossas próprias forças. De maneiras que, ao olharmos para Cristo e a imensa cruz que o nosso Senhor carregou, podemos olhar que o fardo que eu, Felipe, pessoa Felipe, indivíduo Felipe, carrego, é extremamente leve, é extremamente suave. Embora me incomode, pois Ele removeu de mim o peso da condenação. Então, meu irmão, eu sei que você pode estar carregando uma cruz que você olha e pensa que ela é imensa, mas nessa noite levanta a cabeça e olha para a cruz que o nosso Senhor carregou, que era a sua de verdade. Então é na força do Espírito Santo que conseguimos sair dessa vida centrada no nosso próprio ventre, para então nos tornarmos capazes de sair da nossa miséria e luta pessoal, para enfrentarmos com confiança em Deus toda e qualquer situação. Esse é o crente que tudo pode naquele que o fortalece. Posso viver momentos bons, posso viver momentos maus. Viver ajudado pelos outros, carregado pelos outros, quase que o irmão já não aguenta mais empurrar a gente, já vai até com o pé ali, mas também ajudando os outros, entendendo que precisa ter um retorno. Assim como Cristo foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. No versículo 2, o cristão precisa aqui e agora pôr fim aos seus desejos humanos e viver pela vontade de Deus. E especificamente, todas as práticas imundas, e aí ele oferece uma lista, associadas à religião pagã, que eles seguiam no passado, precisam ser interrompidas. Por mais que isso cause surpresa e injúria por parte daquelas pessoas que caminham ao seu lado. Por isso o contraste nos versículos 3 e 4, ganhando cada vez mais detalhe especial para nós. Porque já vivemos uma vida sem Cristo antes. E, eventualmente, é possível que você esteja escolhendo voltar para essa vida. E é diante da palavra do Senhor que a gente identifica a distinção entre a vida com e a vida sem Cristo.
que nada tem a ver com vitória, ou vitória imediata. Como então ter coragem de seguir alimentando desejos e vontades incompatíveis com a vida de povo de Deus? E ainda, como lidar com olharmos para os ímpios, irmãos? Olhar para aquela pessoa que tu sabe que é má, que mente, que rouba, que faz todo tipo de atrocidade, prosperando, avançando, quando você está fazendo tudo ali no seu empenho, na sua força, diante do Senhor, e parece que tudo dá certo para o outro, e nada dá certo para você. Como avançar assim? Contudo, os versículos 5 e 6 nos levam a descansar na condição e agir de Deus, na condução e agir de Deus. Ele é o justo juiz que segue soberano sobre toda a história, cuidando do seu povo, apacentando as suas ovelhas e também, irmãos, condenando e destruindo lobos. Mas tudo isso a seu tempo. Então, uma nova mensagem de alerta é emitida nessa carta, versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam prudentes e estejam alertas por meio das vossas orações. Então, como uma forma de tornar claro e óbvio para os seus leitores, na vibe, parece que Pedro ouviu a mensagem do Jackson, que o óbvio precisa ser dito. Ele é conduzido pelo Senhor para sinalizar isso, que tem que ser retomada essa compreensão de que Jesus voltará, vai acabar, não vamos viver em sofrimento para sempre. De forma que esses versículos 8 ao 11 são o centro da nossa mensagem de hoje. Porque tudo que falamos até aqui constrói apenas o fundamento para como devemos avançar. Fundamento que nos auxiliará a seguir em frente contra tudo e todos. Volta seus olhos mais uma vez para a sua Bíblia, meu irmão. Se você, olha aqui, presta bastante atenção. Se você só tiver HD livre aí na sua cabecinha, no seu coração, para gravar um pedaço da mensagem, é esse pedaço que eu te convido a se concentrar ao máximo para carregar com você. Versículos 8 ao 11. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa uma multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Contra o pano de fundo das injúrias dos ímpios, que a gente viu no versículo 4. Ainda, diante da iminência da aparição de Cristo, e o medo que alguns têm, e o anseio que alguns têm, de que o Senhor está voltando, como vimos no versículo 7. O apóstolo renova o seu apelo do capítulo inicial, lá da carta, capítulo 1, versículo 22. Apelo ao amor mútuo entre os cristãos, que isso é ser cristão. Não é você é um cristão que ama o irmão. Ser cristão é não só amar os nossos irmãos, mas amar também aqueles que a gente não gosta. Tal amor perdoa muitíssimos pecados. Visto, irmãos, que somente o amor na comunidade dos irmãos, enquanto povo de Deus, está em consideração, a gente pode olhar lá para o texto de Mateus 18. Lembra que eu falei que dá para a gente pensar cada trecho da carta com o momento da história e da vida de Pedro? A gente pode relacionar com o capítulo 18, lá do livro de Mateus, Evangelho de Mateus 18, 21 ao 35, que vai nos ajudar a entender exatamente o que ele está querendo dizer aqui. Situação em que Pedro é instruído pelo próprio Jesus. Pedro faz uma pergunta e Jesus responde, contando a história do servo impiedoso. Nessa parábola, somos apresentados então lá por Jesus a uma série de dívidas e devedores, de forma que o grande Senhor se aproxima dos seus devedores e perdoa grandes dívidas. Enquanto um desses senhores que teve a sua dívida perdoada, que era uma dívida imensa, se mostra incapaz de perdoar uma outra dívida muito menor que uma outra pessoa tinha com ele. Encerrando a história, Jesus termina assim, dizendo:
Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a tua dívida porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. E aí vem o alerta para nós, para a igreja do Senhor. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Então, essa realidade de desigualdade, irmãos, que a gente vê aí, não é de hoje. Pessoas sendo beneficiadas e não conseguindo beneficiar ninguém. Não é um problema de hoje. Por conta do pecado, torna-se extremamente fácil para qualquer um de nós sermos esses que se esquecem do perdão que foi recebido. E se coloca nesse patamar de viver como se nunca tivéssemos recebido perdão de ninguém. E fôssemos incapazes de perdoar a pessoa que nos feriu. Como se a dívida dos outros conosco fosse sempre impagável. Contudo, uma vez redimidos no sangue de Jesus, não podemos mais viver como antes, como nosso próprio texto nos adverte. Então, porque o amor de Deus em Cristo fez expiação por nossos muitos pecados, nós também, vivendo pelo perdão dele, precisamos perdoar os nossos irmãos. Tinha que ser pregado no dia de ceia isso aqui, né? Que é a hora que a gente para e fala: eita caramba, tem que perdoar. Na mesma medida em que Deus lida com as coisas pelo agir do seu Santo Espírito, nós, irmãos, recebemos de forma semelhante ao que damos. Por isso, amar, perdoar e doar são verbos que devem ativamente fazer parte da vida de todo cristão. E não tem a ver com amar porque você é amado. Não tem, pelas pessoas. Não tem a ver com perdoar porque as pessoas mais próximas te perdoam. Não tem a ver com dar porque você tem muito. Tem a ver com entender o que o Senhor te chamou a ser no mundo. Cristão, povo dele. Não tem jeito. Se você é povo dele, amar, perdoar e doar são inquestionáveis. Todos esses são verbos idealizados no quesito do que a gente recebe. E isso a gente pode pensar até olhando para a realidade de igreja. Quem não quer encontrar uma igreja onde você receba mais e mais amor? Onde você ouça mais e mais sobre perdão, que você está perdoado, que o seu erro não define quem você é. E essas são verdades, irmãos. A Bíblia fala isso para nós. Quanto a gente não busca ouvir que Deus tem coisas boas para nos dar. E coisas ainda melhores que nem imaginamos, nem sonhamos. E Ele tem isso para nos dar. Mas são verbos que a gente tem uma tendência muito grande a repudiar no momento que somos convocados a demonstrar isso aos outros. Amando e perdoando, principalmente quem a gente acha que não merece. O nome disso é graça. Você recebeu graça? Então agora, meu irmão, da mesma forma que você recebeu graça, de graça, você precisa urgentemente liberar graça. Então ele apresenta outra forma de servir mais específica, onde esses verbos, então, vão ser aplicados ativamente. E ele vai falar que a hospitalidade, e mencionando especialmente no versículo 9, em vista das necessidades daqueles que tinham sofrido perda de bens. Afinal de contas, a gente está falando de um panorama de perseguição. Então, muitos ficavam sem nada, trabalhavam a vida inteira para construir um pouquinho. É tipo a realidade que o pessoal brinca, zombando de quem diz que perdeu tudo na enchente, que a pessoa não tinha nada antes da enchente. Então, como é que ela perdeu tudo? A gente está falando desse tipo de realidade. Por isso, a igreja é chamada a ser um ambiente onde a hospitalidade é praticada. Isso seria, ao mesmo tempo, uma forma de aperfeiçoar o seu sofrimento. Nos moldes de que nós aqui no Brasil, e principalmente no Rio de Janeiro, a gente tem aquela mania de dizer, né, a pessoa está sem lugar para comer, sem lugar para almoçar, bora lá em casa. Sempre dá para colocar mais água no feijão, nem sempre. Mas, do discurso, a gente dá um jeito. Por quê? Para dividir, para multiplicar, para ter para todo mundo. Então, seguimos para o versículo 10,
onde um dom espiritual vem da graça de Deus e deve ser administrado não como propriedade nossa exclusiva, mas como propriedade do outro. Isso é, tornando eu e você mordomo e não proprietário dos dons que Deus dá. E essa é uma parte linda de aprendermos e aplicarmos. Pois tudo que vem às nossas mãos não nos pertence. Mas um dia, embora não nos pertença, um dia prestaremos contas de absolutamente tudo. Cada vírgula, cada segundo da sua história, cada habilidade, cada dom, cada talento, cada dinheiro, cada contato, cada porta, tudo que Deus colocou na sua mão. Então não se engane. Deus nos deu para fazermos bom proveito, sim, viva uma boa vida. Mas acima do nosso interesse de viver uma boa vida, mas acima de tudo, para manifestarmos a glória do Senhor a todas as pessoas. Então pensar dom cai no mesmo quesito de pensar possuir riqueza. Não é um problema você ter muitos dons, não é um problema você ter riqueza. Pois o dom é dado para o benefício de toda a comunidade. E não somente para benefício do possuidor do dom. Imagina, irmãos, vamos pegar aí um dom que parece bem a atividade dos X-Men, e aí a galera gosta mais, né, que é o dom da cura. Imagina que você tem um dom como o dom da cura, e você vai guardar isso só para você e para os seus, porque se usar vai gastar, e aí você não sabe quanto você vai ter desse dom. É por isso que somos chamados a viver cada segundo da nossa existência a serviço do nosso Senhor, a serviço dos nossos irmãos. Os que falam, portanto, não estão livres para promover. Preste atenção, meu irmão, você que adora uma rede social, você que adora lá como é que é o nome do negócio lá, gente? O choquei da vida, entendeu? Você que adora essas coisas aí, presta bastante atenção. Os cristãos não estão livres para promover suas próprias opiniões, mas devem falar palavras de Deus. E pelo amor de Jesus Cristo, eu não estou dizendo você entrar lá numa fofoca de alguém e botar, mas Deus disse, bendito isso e aquilo, maldito o homem que confia no homem, como a gente falou lá no encontro dos jovens. É falar a palavra de Deus mostrando que existe solução, existe um caminho. Se alguém serve, e isso incluía servir de maneira literal, mas se estendia a todas as formas de ajuda a outras pessoas. Para termos nosso culto aqui acontecendo, nossos irmãos tiveram todo o empenho de montar aqui o aparato, montar som, vídeo, não sei mais o que, testar, o louvor tem que ensaiar antes. E eles estão trabalhando arduamente para o culto acontecer, tanto que a gente, que também está sintonizado lá nos grupos, a gente vê, o áudio aconteceu isso, olha, a imagem não sei o que lá, e aí os irmãos correm para cá, correm para lá, cuidando de servir o melhor possível ao Senhor, de promover a glória do Senhor. Mas quando tudo acabar, aqui o nosso culto acabar, e você estiver com seu coração grato, desesperado para chegar em casa, poder descansar, encher lá sua barriguinha e poder tomar seu banho e dormir. Alguns desses irmãos que chegaram aqui muitas horas antes podem ainda estar aqui carregando coisas para levar tudo lá para cima. Eles seriam esses que estão servindo oficialmente. E esse é um modelo de serviço ao Senhor. Nós somos divididos em times. Então tem time dos homens que faz muitos trabalhos, time das mulheres, time dos jovens, time dos adolescentes, fazendo cada um o seu trabalho. São os trabalhos oficiais. Mas além disso, servir a Deus e servir ao povo de Deus, aos nossos irmãos, significa que eu posso olhar e ver que o outro time está precisando de ajuda. Nós que servimos em outras áreas, podemos servir de suporte em qualquer área. Pensa comigo, se formos 30 pessoas ajudando a recolher isso aqui, para levar lá para cima, em 10 minutos acabou, irmãos, está todo mundo liberado. Mas tem culto que os nossos irmãos levam quase 1 hora para fechar tudo isso aqui. Porque são poucos os trabalhadores, poucas as pessoas que entendem o que é ser povo de Deus. Servir deve ser a realidade de todos nós, irmãos.
E pelo amor de Jesus Cristo, por favor, presta atenção, não te chamo a isso se você está com dor de coluna, você não tem que carregar se você não tem força, você não tem que carregar se você tem que tomar um remédio, se você tem que fazer alguma outra coisa, não é isso, não é sacrifício de tolo, não é essa a questão aqui, mas é você entender que o pouquinho de cada um de nós faz o todo acontecer muito mais rápido. Porque precisamos refletir o porquê a gente não consegue viver como povo de Deus. Pois essa forma de serviço passou a ter sentido técnico. Então a igreja passou a usar uma palavra para falar quem faz o serviço oficialmente. E qual é o irmão da igreja, e não é na nossa igreja, mas em toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, chamado a servir. É uma palavra que você fala grego e nem sabe. É o diácono, não é o diácono, esse é um só. É o diácono, alguém que realiza tarefas complementares àquelas que são a dos anciãos, que são a dos presbíteros, a quem Pedro vai tratar no capítulo seguinte dessa carta. Não caracterizando o diácono como responsável por servir, como os irmãos, precisa varrer, então vou chamar o diácono. Entornou uma água aqui, então vou chamar o diácono. Precisa levar a cadeira daqui para lá, vou chamar o diácono. Não só isso, mas para deixar claro que ser igreja do Senhor é servir como diácono, em tudo que você puder, onde o seu braço alcançar, servindo ao Senhor. Lembrando, apenas onde é possível para você servir. Ele quer conduzir cada um de nós a uma forma de vida excelente, viver plenamente como povo de Deus. Então, visto que Deus supre a força que esse tipo de serviço necessita, Ele precisa também ter a glória por isso. Chegamos assim ao nosso versículo final. Olha para a sua Bíblia de novo. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Ou seja, fala seríssimo. Banca o que você está falando e fala a verdade. Não fica de conversinha. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Porque na nossa própria força vai faltar força. Não vai ser suficiente. E agora eu te convido a ler junto comigo. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Por isso, irmãos, nos reunimos aqui domingo após domingo no nome do Senhor, porque precisamos refletir sobre o chamado que recebemos para servir, com dedicação na vocação que Deus concedeu a você. É um privilégio, é uma honra. Dentre tantos, você foi escolhido. Você foi escolhida. Nessa primeira carta de Pedro, somos exortados a servir uns aos outros com o dom que Deus nos concedeu, para que Ele seja glorificado em todas as coisas. Nas áreas onde você é extraordinário, e é incrível quando eu vejo um dos irmãos solando aqui, seja no baixo, que ninguém dá valor, mas o baixo está ali se esforçando e fica maneiríssimo, seja no baixo, seja na bateria, seja onde for, irmãos fazendo o seu melhor, e você fecha os olhos e, cara, é céu. Pô, a igreja cantando para sempre, irmãos, olhar daqui da frente e ver as pessoas realmente desfrutando de uma fagulha do que é o céu, cara, louvando o Senhor. Porque temos pessoas que são boas no que fazem. Mas também somos chamados a servir nas áreas onde não somos nem mais ou menos. Onde você é horrível, você é chamado a servir também. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos o exemplo máximo de serviço e dedicação à vontade do Pai. Ele não veio para ser servido, embora ele merecesse ser servido, mas veio para servir e dar a própria vida em resgate de cada um de nós. Assim como Cristo, meus irmãos, nós somos chamados a servir uns aos outros, utilizando os nossos dons, utilizando os nossos talentos, coisas que Deus já deu a você para usar. Usando a vida que Ele te deu. Mas servir com dedicação na vocação também requer humildade e amor, não tem jeito. Não tem jeito. É importante lembrar que não servimos para receber elogios ou reconhecimentos dos homens,
mas servimos para glorificar a Deus. Devemos servir com um coração grato, reconhecendo que tudo o que temos vem dEle, e é para Ele, para a glória dEle. E meu irmão, Deus te abençoe muito, 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 se você já serve ao Senhor, se você dedica a sua vida ao Senhor, se você faz o melhor em todas as áreas. Mas nessa noite é preciso avançar. A gente está falando de um pouco mais, ir além. Então não se trata do que você faz. Porque até o que a gente faz excelentemente pode ser melhorado. Mas aqui precisamos refletir onde mais podemos servir. Qual é a extensão que o meu braço ainda não, talvez por vontade própria mesmo, ainda não avançou para servir. Cada um de nós, irmãos, tem um papel único no corpo de Cristo. Assim como os diferentes membros do corpo têm funções distintas, nós temos dons e habilidades específicas, que contribuem sim para o crescimento e edificação da igreja. Seja o dom da palavra, da música, da misericórdia, da hospitalidade, são diversos os dons. Todos são extremamente importantes e necessários. E eu não quero ser superficial, fazendo parecer que servir é fácil, porque não é. Haverá momentos de cansaço, haverá momentos de desânimo, haverá momentos até de conflito, que a sua vontade é ficar na cama e fazer lá, como a gente vê Elias, pedindo a morte: Senhor, eu não aguento mais, me leva. Mas é justamente nessas situações que somos chamados a confiar na força que Deus dá, e não nas nossas próprias. Ele promete nos capacitar, Ele promete nos fortalecer para cumprirmos a nossa vocação com dedicação, para cumprirmos a nossa vocação com alegria. Imagina se toda vez que o pastor estivesse cansado demais, ou com problemas demais, ele não pregasse. Bem, assim, não sei se isso passa na sua cabeça, mas eu espero que você de verdade não tenha essa ilusão. Olha para mim, cara. Olha para o Jackson, cara. O cara está feliz, hoje ganhou de 4-2, mas quando que isso se repete? Nós temos pastores fracos, limitados, esquisitos, problemáticos. Imagina se nós esperássemos estar 100% habilitados, estudados e com dedicação e ânimo para pregar. Mas a força, o poder, a sabedoria, a direção, tudo em todo momento vem de Deus. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o responsável pela sua igreja. Então, quando a minha força falta, é Ele que faz a coisa acontecer. Então, é possível sim encontrar alegria quando tudo vai mal na nossa história. É possível encontrar forças quando o corpo está completamente abatido. Ânimo quando cheio de vontade de sentar e chorar. Pois Jesus Cristo, nosso Senhor, segue como firme fundamento da nossa vida e do nosso ministério. Por isso, servir com dedicação na vocação também vai envolver sacrifícios. Significa abrir mão do nosso conforto, abrir mão dos nossos interesses pessoais e até mesmo dos nossos sonhos, para colocar as necessidades dos outros acima da nossa. Isso pode exigir renúncia de você, mas também traz profunda satisfação espiritual, profunda alegria no Senhor. Hoje, irmãos, nesse mês de março, estamos completando 11 anos de Igreja das Águas. Nenhum, vamos lá, vamos de novo, Estamos completando 11 anos de Igreja das Águas. Graças a Deus por isso. Até pandemia a gente já enfrentou, coisa que a gente só estudava em livro, cara. E a igreja avançou, ano após ano. Vieram crises, crise lá fora, guerra, vai ter a Terceira Guerra Mundial, não vai, e um monte de coisa acontecendo, e a igreja avançou. Conflitos ideológicos, nova lei para mudar não sei o quê, conflitos políticos, e aí parece que toda vez que vem eleição, parece que as pessoas emburrecem, e elas passam a olhar para isso como a única esperança da vida delas. E a igreja avançou, em todos os casos, a igreja do Senhor seguiu avançando. Então, nesse novo ano, esse 11º que se inicia, temos a mesma certeza que a igreja do Senhor avançará.
para a glória não nossa, não da nossa igreja, mas a glória do dono e Senhor dessa igreja. E eu vou dar o meu máximo possível para isso acontecer. Mas e você? Qual é a sua parte nisso? Que possamos seguir o exemplo de Cristo, que mesmo diante do sofrimento e da cruz, permaneceu fiel ao chamado de Deus Pai. Que o Espírito Santo nos capacite a servir com verdadeira dedicação, com verdadeiro amor, com verdadeira humildade. Para que em todas as coisas, meu irmão, minha irmã, Deus seja glorificado através da sua vida. Que o Senhor nos ajude a preservar, a perseverar no serviço, lembrando-nos sempre das palavras do apóstolo Paulo, registradas lá em Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24, que diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Que o nosso serviço seja uma fragrância suave subindo ao nosso Senhor, uma expressão do nosso amor, uma expressão da nossa gratidão por tudo que Ele é e tudo que Ele faz. Que Ele seja glorificado em cada ato de serviço na sua vida, cada uma delas. E que o seu santo nome seja exaltado em todos os lugares por onde você passar. Por isso, meu irmão, minha irmã, você não pode deixar essa oportunidade passar por você. Ouvir tudo isso e voltar a viver a vida igual. Deixar as coisas passarem, deixar que as pessoas passem por você sem saber que existe esperança. Deixar que as pessoas passem por você sem ver a glória de Deus. Hoje o Senhor chama você a avançar. Então avance e comece pelo serviço a Deus, comece pelo serviço ao Senhor, não esperando você ser excelente, mas fazendo o melhor que você for capaz, crendo que quem faz, quem multiplica, quem transforma em milagre, quem faz o extraordinário não é o pastor Felipe, assim como não foi Moisés, assim como não foi Davi, mas quem faz continua sendo a mesma pessoa, o Senhor, soberano sobre todas as coisas. A Ele seja honra, glória e louvor, porque Ele continua fazendo grandes feitos nos nossos dias. É Ele que chamou você para ser povo dEle. Então é Ele que vai te suprir de forças para avançar. Hoje é o primeiro dia da semana. Como hoje você avança na direção do Senhor? Que essa pergunta possa ecoar na sua cabeça, que possa reverberar no seu coração ao longo dessa semana e quem sabe da sua vida, te levando a entender o desafio de ser povo de Deus, sempre considerando aonde e como é possível avançar. Convido você a fechar os seus olhos, vamos falar com Deus. Santo e poderoso Deus, Senhor, somos extremamente gratos, Pai, porque o Senhor veio ao encontro de cada um de nós e nos fez tua igreja. O Senhor nos fez povo do Senhor. Apesar das nossas fraquezas, das nossas falhas, limitações, o Senhor fez de cada um de nós uma nova criatura. O Senhor nos deu dons, o Senhor nos deu tantos talentos, Senhor. Pai, eu não tenho nem como colocar em palavras tudo que o Senhor já fez. Quando olhamos, Senhor, para a jornada da nossa igreja e para a jornada de cada um de nós enquanto igreja, fica evidente, Senhor, o quanto ainda te servimos pouco, o quanto é possível ir além, o quanto é possível fazer mais, Senhor. E eu sei que muitas vezes a gente se engana de que não existem horas suficientes no dia, que não existe recurso suficiente, mas, Senhor, isso é a maior mentira que já nos foi contada. Porque não se trata de ter o recurso. Quantas coisas gloriosas o Senhor fez na história dessa igreja, Pai. Ajuda-nos a lembrar que foi o Senhor que fez e é o Senhor que está nos conduzindo a fazer ainda mais. Que a gente entenda, Senhor, que o nosso chamado é ser farol, e um farol colocado embaixo da mesa não serve para nada. Que a nossa vida seja realmente, Pai, para apontar para a Tua honra e para a Tua glória. Que a luz que abunda no nosso coração, a luz do nosso Senhor, nos conduza a viver coisas, Pai, para mostrar para todos, no nosso trabalho, na nossa escola, com os nossos amigos, com a nossa família, para todos que existe esperança no Senhor. Ajuda-nos a levar a sério, Pai, o chamado que o Senhor fez a cada um de nós. Um chamado, sim, para ser Teu povo,
mas um chamado que, sendo o teu povo, envolve servir ao Senhor e as pessoas. Dá-nos a força para isso, dá-nos o amor para isso, dá-nos, Senhor, o perdão para isso, para que todos contemplem o Senhor da glória através da vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.